Olá, bem-vindos a essa conexão, esse momento de culto, de proclamação da Palavra de Deus, aqui pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, convidamos a que compartilhe e, de fato, aí onde você está, preste culto a Deus, ouça a sua palavra com reverência, com atenção, recebendo-a também no seu coração. Iniciamos e realizamos esse nosso momento de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uso as palavras do Salmo de número 50, versículo 1 e 2 como introito deste culto. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Essa palavra do versículo 2, resplandece, é muito presente no culto de hoje. O tema luz, a luz que ilumina a vida da gente. Hoje é o domingo da transfiguração do Senhor Jesus, lembrado pela Igreja Cristã. Aqui na Comunidade Luterana Cristo nós usamos as leituras bíblicas das épocas do ano e hoje então é o final da Epifania, assim como quarta-feira agora, chamada Quarta-feira de Cinzas, começa um novo período da Igreja Cristã chamado de Quaresma. Esse tempo que começou com a luz da estrela que guiou os magos no Oriente, lá em 6 de janeiro, conclui agora com uma luz que vem do próprio Senhor Jesus, na transfiguração. E continua com uma palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A estrela que de fato nos guia. O Salmo 50, versículo 2, fala de uma luz que resplandece desde Jerusalém. Que de fato isso aconteça nesse culto e em todos os momentos de nossas vidas. Mas a verdade é que em nossos pecados insistimos em caminhar por caminhos escuros. As trevas normalmente tornam a nossa vida obscura e confusa. Por isso, sempre de novo, precisamos buscar o Senhor Jesus em confissão, em oração, em pedido de perdão, e na sua graça Ele ilumina nossas vidas. Nós vamos orar. Ore comigo as palavras que vou nos conduzir, e você também confesse diante de Deus os seus pecados. Querido Pai do céu, dirigimos nosso coração, a nossa fé a Ti, e pedimos que nesse culto Teu Espírito Santo possa agir abundantemente. E também neste momento queremos admitir nossa escuridão, nossa falta de clareza diante das coisas, gerada pelo nosso pecado. O pecado que herdamos desde Adão e Eva, mas também o pecado que cometemos diariamente, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Nós buscamos o perdão, Senhor, mediante a obra de Jesus Cristo, consumada na cruz. E é em nome dele que pedimos que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados e ilumina os nossos caminhos com a Tua gloriosa luz. Em nome de Cristo. Amém. Irmão e irmã, eu chamo de irmão e irmã porque somos irmãos no mesmo Pai, nosso Deus, e no sangue, sim, irmãos de sangue, irmãos no sangue de Jesus. Você que está arrependido e confia na obra de Jesus, consumada com o derramar do seu sangue, pode ter certeza, aí onde você está, que seus pecados em Jesus são perdoados. Quero convidá-lo em preparação às leituras bíblicas. Hoje faremos a leitura do Antigo Testamento, de uma parte do Novo Testamento, da carta do apóstolo Paulo e também do Evangelho. Em preparação a essas leituras, queremos cantar a alegria do perdão
e da luz de Jesus. É o hino 285 do Inário Luterano. Ó alegria, vem, alumia. Que assim seja. Amém. Ó alegria, vem alumia, terra e mar com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos, a própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti redemos, aleluia. Queremos realizar agora as leituras bíblicas e quero convidá-lo a perceber que a leitura do Antigo Testamento, que é Êxodo capítulo 34, está relacionada com a leitura da epístola ou da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E ambas falam da luz que resplandece. Logo depois também teremos a leitura da transfiguração de Jesus com o Santo Evangelho. Então esse tema luz está bem presente. Lá no texto de Êxodo 34, versículo 29 e seguintes, é o momento em que Moisés está descendo do monte com os mandamentos, depois de um encontro com Deus. E o texto diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor.
essa leitura, então, esse momento bem diferente em que o rosto de Moisés resplandecia. E vocês ouviram que, então, ele usou um véu durante o falar com o povo. O apóstolo Paulo usa essa situação como uma metáfora. E ele acusa as pessoas que não veem Jesus na Escritura como que alguém com um véu sobre o rosto, sem ver a luz de Cristo. E essas palavras estão registradas em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e seguintes. E aqui o apóstolo Paulo fala da necessidade de remover esse véu e diz que ele só é removido no Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 seguintes diz assim, aliás, eu vou ler do 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até hoje, diz o apóstolo Paulo, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança ou do Antigo Testamento. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos, na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Até aqui, então, a leitura da epístola. Vocês veem a conexão dos dois temas com o tema luz, a luz que ilumina. E hoje o texto do Evangelho, inclusive, é sobre a transfiguração. E queremos acompanhar esta leitura nas palavras, na leitura do pastor Reinaldo, que agora vai nos conduzir à leitura. Acompanhe. Minha saudação a todos que estão participando deste culto, a alegria do reencontro mesmo através das redes sociais. Neste dia festivo, significativo da transfiguração do Senhor Jesus, eu vou ler as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versos 2 até o verso 9. Vamos acompanhar a transfiguração do Senhor Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar.
apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Estas palavras nos mostram o Cristo glorificado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E também a partir desta palavra do Evangelho, como igreja, como povo de Deus, queremos dizer e confessar que nós cremos em Jesus, verdadeiro Deus, Deus glorioso, mas também verdadeiro homem que nos salvou. E convido você para juntos afirmarmos e reafirmarmos a fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que o bom Deus nos conserve nesta fé. Agora convido todos para cantarmos do Inário Luterano, o hino número 74, que exatamente aponta para este momento significativo. Visão de glória singular. A igreja pode contemplar em Cristo quando ele ascendeu ao monte e ali resplandeceu. Vamos cantar. Visão de glória singular, a igreja pode contemplar em Cristo quando ele ascendeu ao monte, ali resplandeceu. Com sua face a reluzir, quis ele a glória do porvir aos homens todos demonstrar, chamando-os ao celeste lar. As almas crentes subirão, mistério dado na visão. Por isso alegres com louvor cantamos hinos ao Senhor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus o Espírito exaltai. Ó Deus que a graça nos quis dar, de sua glória contemplar. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, quero convidá-los a essa reflexão na palavra. E quero convidá-los através de uma história. Conta-se que um rei sábio e avançado em idade, já bastante idoso, sabendo que a morte estava chegando, preocupou-se com a sucessão do seu reino. Ele tinha 2 filhos
E a fim de decidir qual dos dois ia reinar em seu lugar, ele lançou um desafio, uma tarefa. Havia um grande salão no palácio, um salão vazio. E ele propôs: aquele que encher da melhor maneira esse grande salão vazio será o novo rei. O primeiro dos filhos, no tempo determinado, foi fazer a sua tarefa. E ele pensou que seria necessário algo fácil de carregar. E ele pegou palha e passou a carregar e tentar encher aquele salão. O seu tempo terminou e cá para nós, o salão não estava assim tão cheio e pleno. O segundo filho, ele foi mais objetivo. Usou uma vasilha, dentro dela colocou óleo e colocou fogo. O fogo trouxe luz. E ao colocar essa vasilha no centro do salão, aquela luz encheu, tornou pleno todo aquele lugar. E assim, ele venceu o desafio e tornou-se o sucessor. Seria ele um novo rei. Irmão e irmã, a nossa vida, nossa existência, muitas vezes é como um vazio existencial. E eu tenho certeza que você sabe do que estou falando. Por vezes pensamos na razão do nosso viver, nos sentimos sozinhos, solitários, vazios. E enquanto estivermos nesse mundo, vez por outra, por causa do pecado, sentiremos isso. E eu quero dizer para você que, de fato, Deus, em sua luz, é aquele que é capaz de iluminar a vida da gente, de encher, tornar plena a nossa vida com a luz que vem de Cristo. Hoje é o domingo da transfiguração e eu queria lembrar para você que, além deste texto que revela esse momento tão diferente, essa história tão diferente de Jesus, os outros textos de hoje também falam de luz. E por isso o desafio de nos enchermos com esta luz que vem de Deus. Lá no texto do Salmo 52 fala que de Jerusalém vem a luz que resplandece o mundo. Em Êxodo, capítulo 34, uma história em que Moisés resplandecia, tinha no rosto, na sua pele, uma luz gloriosa, divina. Também o texto da Epístola usa essa história de Moisés e o texto da transfiguração. Se antes eu disse que na vida da gente a gente sente certos vazios e falta de plenitude, eu quero mencionar que na história da transfiguração, 3 homens como nós, 3 discípulos de Jesus, Tiago, Pedro, João, eles foram levados por Jesus junto com ele até um monte e lá aconteceu uma coisa incrível. Esse texto está registrado em Marcos capítulo 9, versículo 2 a 9. Também o evangelista Lucas e Mateus descrevem, você pode ver aí onde está na sua Bíblia esta história. E quando eles sobem esse monte, algo incrível acontece. Jesus começa a resplandecer. De Jesus sai uma luz diferente, uma luz gloriosa, divina, e ele fica com a sua figura, a sua imagem transfigurada. Por isso que é o nome Transfiguração. E mais, ao lado de Jesus apareceu 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, um de cada lado, conversando com Jesus. Lucas, o evangelista Lucas, é que diz que eles estavam conversando sobre os próximos dias, sobre a ida de Jesus para Jerusalém. Ou seja, ele enfrentaria o caminho da cruz, um momento de escuridão, de trevas. Aliás, quando Jesus crucificado ao meio-dia, houve trevas. Ele passaria por esse momento de escuridão e teve esse momento com Deus, com estes santos, nesta comunhão e nesta luz, nesse incentivo para continuar adiante. Os outros textos também nos falam desta presença gloriosa e iluminada. Em Êxodo 34, diz que Moisés estava descendo do monte de Sinai
com os mandamentos. Era a segunda vez que ele descia, porque a primeira foi aquela que ele encontrou o povo em idolatria com bezerro de ouro, talvez você lembre. Nesta segunda vez, então, ele proclama a palavra para o povo. E quando ele desceu, Arão, os outros líderes e depois o povo viram que o rosto de Moisés resplandecia, saiu uma luz diferente. Ele mesmo nem notou, mas o povo até ficou com medo, receoso, e aí ele usa um véu para cobrir o rosto e esta luz que resplandecia. Por que ele resplandecia? Por que ele tinha esta luz irradiando? Porque ele havia estado com Deus. Prestem bem atenção nisso, isso é sugestivo para a gente. Ele havia estado com Deus e por isso a luz resplandecia dele. Era a luz de Deus. Isso nos fala muito, nós que precisamos de luz. Estar com Deus, buscar a Deus. E onde é que nós vamos encontrar? Será que vamos encontrar no alto do monte? Sim, Deus está em todos os lugares. Mas essa luz ilumina a partir da sua palavra, da sua bênção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Subindo este monte da palavra e estando em oração, estamos com Deus. E ali a luz brilha, não tão ainda perfeitamente, não tão em plenitude, porque temos pecado e as trevas ainda estão em nós mesmos. É por isso que Pedro, Tiago e João, que viram esse momento lá, eles tiveram assim como que uma abertura do céu para eles, né? E eles sentiram tanta plenitude. Agora, nesta luz encontramos certeza, encontramos o dom da fé dado pelo Espírito Santo. E essa é a relação do apóstolo Paulo, já linkando lá com o texto de 2 Coríntios 13 seguintes, capítulo 3, versículo 12 seguintes. Ali o apóstolo Paulo fala que as pessoas que não entendem, que olham para a palavra e não veem Jesus, são como lá Moisés que usava um véu sobre o rosto. Ele diz assim que esse véu precisa ser removido pelo Espírito Santo. Ele até usa uma palavra dizendo é como se o véu tivesse também sobre o seu coração, que impedia o dom verdadeiro, o dom da fé. Percebem, meus amigos? O véu precisa ser removido. Uma aplicação direta é que véu que anda cobrindo a tua existência e impedindo que a luz da palavra e a luz do Senhor Jesus brilhe sobre você? Seria o véu das filosofias humanas, quem sabe da soberba, às vezes a gente se acha demais, quem sabe das mágoas, dos rancores. Que véu que anda cobrindo a sua existência, o seu coração? Pela ação do Espírito, também na palavra, esse véu é removido. E por isso, falando em palavra, é tão importante o final da história da transfiguração de Jesus. Eu já falei para vocês que Jesus estava no monte com seus discípulos e que de repente apareceu dois seres já celestiais, por que não dizer, Moisés e Elias, eles diante de Jesus e uma luz resplandecente. Mas o texto termina dizendo que, de repente, Jesus estava sozinho. Sumiu Elias, sumiu Moisés e veio uma voz de revelação, de epifania sobre eles, dizendo: este é meu filho querido, a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Essa voz era para os discípulos e é para nós, ela é orientativa. Se eles estavam tão plenos e felizes com aquela luz e queriam permanecer lá, Deus o Pai diz: olha, é preciso descer, mas vocês querem a luz? Querem que ela ilumine a vida de vocês? Então, escutem o que ele diz. A voz de Jesus ainda é proclamada para nós, hoje, vigorosamente, na sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus remova os diferentes véus que cobrem os nossos corações, para que essa palavra mais e mais ilumine a nossa existência, a fim de que Jesus de fato reine. Eu no início contei a história do rei lá, né?
do rei que tinha 2 filhos e que deu o desafio para eles de que eles procurassem encher um salão, e o vencedor do desafio acendeu uma luz que iluminou todo o salão, tornou pleno aquele salão. E ele transformou-se no novo rei. Pois bem, quando a luz é a luz de Jesus, é Ele que reina na vida da gente. Não somos nós os reis, não somos nós os astros. Ele é o sol da nossa existência. No entanto, há luz em nós, não como o sol em si, mas digamos como a lua, né? A lua também, ela recebe, ela ilumina, mas a partir da luz do sol. Jesus é o nosso sol e nós refletimos esta luz. Agora, de certa forma, em Jesus e na sua salvação, nós passamos a ter autonomia em nossas vidas. Ele nos liberta de todas as coisas. Ao ser o nosso rei, nós não somos seus escravos, ele nos liberta. Pelo contrário, não somos escravos porque ele nos liberta das coisas que nos escravizam aqui, das muitas coisas que são véus que escurecem a nossa existência. Ele então torna-se o nosso rei e nós queremos ouvir cada uma das suas palavras, certos de que em cada uma delas temos luz e luz em abundância. Assim, nas comunidades cristãs, nós mantemos essa tradição de termos velas sobre o altar. Às vezes usamos aqui na comunidade de Cristo 3 velas, lembrando-nos a Trindade, aqui 2 velas. Lembrando Jesus, a luz do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi e realizou a sua tarefa e morreu por nós. E lá no dia da transfiguração, precisou fortalecer para que assim continuasse sua trajetória, que vamos começar lembrando com a quaresma na igreja cristã até a cruz. Ele, verdadeiro homem, sofreu como nós. Que em nossos sofrimentos, a luz da glória de Deus o Pai também nos ilumine e lance fora todo o medo, para que, encorajados, preenchamos os nossos vazios, aqueles vazios existenciais que eu mencionei, com a luz que ilumina toda a nossa vida. Que assim seja. Amém. Querido povo de Deus, nós queremos acompanhar agora a canção, que também é uma oração, dizendo: brilha Jesus, brilha Jesus. E você é convidado também a contribuir, participar da comunidade com suas ofertas, conforme as indicações que vão aparecer aí na sua tela. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde em toda a nossa trajetória. Amém. Teu
Quero convidar agora para um momento de oração junto ao nosso Deus e Pai. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, nosso Pai de amor, agradecemos por teres agido em nós, em Teu Espírito Santo, dando-nos vida, dando-nos inteligência e dando-nos consciência do eterno. Gratos pelo dom do perdão, nós nos achegamos a Ti. Muito agradecidos pela vitória sobre a culpa, pela reorientação da vida, pela transformação de trevas em luz. Que a Tua luz, Senhor, venha sempre sobre nós. Porém, diante de Ti ainda reconhecemos nossas trevas, nossa escuridão, nosso pecado, nossas fraquezas, confusões, nossos desânimos, medos, nossa ansiedade. Precisamos continuamente da Tua luz. Sozinhos nos perdemos. Porém, na Tua presença, Senhor, somos iluminados e podemos repetir com Pedro dizendo: bom é estarmos aqui. Mas quando descemos o monte, em nossos afazeres diários, as pressões nos vencem e acabamos falhando. Assim, ó bondoso Deus, pedimos que tenha compaixão de nós, que não desista de nós. Antes, suplicamos que renoves em nós o dom e a leveza de ser servos prontos a Te servir. Olha assim com compaixão para nossas famílias, Senhor, e ilumina-nos. Precisamos da Tua luz, porque ela enche a nossa vida. Abençoe assim, Senhor, nossas crianças, para que recebam Teus ensinamentos. Derrame Tua sabedoria sobre os jovens, para que não se percam no meio a tantas tentações. Orienta nossos adultos para que não caiam na armadilha dos que querem correr atrás do vento. Fortaleça nossos idosos para enfrentarem suas dores sem cair no rancor e na amargura. Antes, ajude a eles e a todos nós a sermos sal e luz do mundo. Que Teu Espírito Santo sopre sobre nós, que remova o véu que está no nosso coração e nos habilite a termos pleno contato com a Tua luz, renovando em nós o dom da vida. Ajuda-nos assim a viver em comunhão, orientando, perdoando, carregando as cargas uns dos outros. Nesse sentido, suplicamos Tua bênção sobre os líderes de nossa sociedade, as diferentes autoridades, também os líderes em comunidades cristãs, nos pequenos e grandes grupos. Olhe assim por todo o nosso mundo. Abençoa as vocações, os trabalhos, as ações na sociedade. Pedimos em especial a Tua bênção sobre médicos, enfermeiros, equipes de saúde que lutam nesta pandemia e diante de tantas e outras muitas doenças. Abençoe cientistas e aqueles que pensam na logística das vacinas contra o coronavírus. E assim que a Tua mão estendida abençoe a todos nós, promovendo justiça e espalhando pelo mundo corações honestos e dedicados. Protege assim, Senhor, a todos, pessoas que estão em viagem, pessoas que estão enfermas, que estão abatidas. Estenda a Tua força e a Tua luz. Concluímos esses pedidos dizendo: acompanha-nos, fortaleça-nos, molda-nos, segundo o Teu querer e em nome de Jesus. Aquele que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ao fazer o sinal da cruz, nós também lembramos o nosso Deus triuno, em nome do qual nós começamos este culto e em nome do qual também agora nós concluímos. Muito obrigado pela presença de vocês, por esta conectividade. Queremos lembrar que aqui na Comunidade Evangélica Luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, nós temos cultos presenciais, aqui no templo também, nos domingos às 10 horas, esse culto está sendo gravado. Neste horário das 10 horas também temos o culto presencial com todos os protocolos de segurança. Eu agora não estou usando a máscara porque estou aqui sozinho junto com o pastor Reinaldo gravando esse momento. Mas nos nossos cultos presenciais seguimos todo o protocolo, o distanciamento para que você possa participar com segurança. Como eu estava dizendo, realizamos domingo às 10 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. Ainda no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, nós seguimos esses horários. No mês de março, teremos também 2 cultos e nos outros meses, no domingo às 10 e domingo às 19 horas. Para participar, nós nos organizamos com segurança e pedimos que cada um se inscreva, conforme aí os telefones que você tem aí na sua tela, pode entrar em contato conosco. Também para o momento de comunhão, inclusive do sacramento da Santa Ceia do Senhor e Salvador Jesus. Temos aí as atividades online, como este culto, que você pode nos seguir tanto no Facebook, como no YouTube, como também no Instagram. É sempre bem-vindo a tua conectividade para que juntos estejamos também conectados em fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo. Acompanhe aí também as palavras da canção Concluímos com Louvor, nosso culto abençoados. Que essa bênção te acompanhe hoje e sempre. Amém. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como a entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada.